Olá, alegrias, muitas alegrias. Sabem aquele jogo gráfico de ligar os pontinhos? Lembra que você ligava um ponto, outro, e no final do jogo você formava uma figura com os pontos ligados. Pois é, estava eu aqui em casa pensando em ligar os pontinhos desta viagem de Bolsonaro a Moscou. Alegou ele que foi comprar fertilizantes na União Soviética, na antiga União Soviética, na Rússia. Mas não havia necessidade de um presidente deslocar-se com uma comitiva gigantesca para comprar fertilizante. Qualquer assessor, qualquer ministro da Agricultura ou qualquer assessor econômico de relações exteriores do ministério ou do governo poderia fazer isto. A coisa é mais embaixo, na verdade. Depois de ter sido esnobado por Biden, pelo presidente dos Estados Unidos, por ter apoiado descaradamente Trump, Bolsonaro se volta para a Rússia. Mas justamente que Rússia? A Rússia de Putin. A Rússia que foi acusada durante todo o governo Trump de ter fraudado, de ter interferido nas eleições norte-americanas para eleger Trump. Era do interesse da Rússia a eleição de Trump e não dos democratas, dos republicanos contra os democratas. Isso foi sempre negado, mas os órgãos de informação dos Estados Unidos, a imprensa, o jornalismo, todo mundo dizia que houve uma interferência frontal, brutal, russa, facilitando a eleição de Donald Trump. Curiosamente, no ano eleitoral que se inicia agora, exatamente no mês de fevereiro, em março, dá o start das candidaturas, Bolsonaro vai à Rússia encontrar com Putin. Exatamente o sujeito que é capaz de interferir também nas eleições brasileiras. Seja com hackers, seja com guerra eletrônica, seja com várias outras formas, como fez com Trump. Curiosamente, esse papo de fertilizante não cola. Alguma coisa muito mais profunda foi tratada visando as eleições de outubro no Brasil. Bolsonaro foi lá fechar acordos e negócios que facilitam a vida da Rússia de Putin, autoritário, misógino, machista, como Bolsonaro, persecutório, com vocação para ditador. Foi lá fechar negócio com simpatia. Foi lá exatamente porque não podia mais ir a Biden. Porque Bolsonaro sempre apoiou Trump, até mesmo depois de Trump ter perdido a eleição, Bolsonaro continuava a apoiar Trump e a dizer que as eleições foram fraudulentas, as últimas eleições americanas. E o Steve Bannon estava diretamente ligado a Trump, e diretamente ligado aos Estados Unidos e à eleição no Brasil em 2018. É um grande jogo onde você vai ligando os pontinhos. O que foi Bolsonaro fazer em Moscou neste ano eleitoral? O que foi que levou ele a levar o filho, o Cabeção, especializado no gabinete de ódio, a participar dessa viagem? As coisas, quando você vai ligando os pontinhos, você vai dizendo, começa a fazer sentido. Vamos nos preparar, meus amigos, minhas amigas, porque não vai ser fácil. As eleições de outubro não vão ser fáceis. É uma luta desigual. Eu tenho praticamente certeza que algum assunto da eleição de outubro foi tratado entre Bolsonaro e Putin. Havia muita intimidade entre os dois, muitos pontos em comuns. Ninguém foi lá comprar fertilizante. Fertilizante você compra no supermercado da esquina, se é para pouca coisa. Se é para uma grande negociação internacional, vão lá os nossos assessores comerciais, internacionais, agrícolas, o que quer que seja. Não precisa ir o presidente com a comitiva toda. 2 horas, Bolsonaro disse, nós passamos 2 horas conversando. 2 horas só para comprar fertilizante? Não. Alguma coisa muito mais profunda com vistas às eleições de outubro no Brasil foi tratada. E a gente vai ter que rebolar, a gente vai ter que perceber, vai ter que contrapor, vai ter que lutar muito para eleger um presidente popular e progressista no lugar de um fascista. Porque ele está jogando duro a nível internacional. E nós estamos no meio da batalha de 2 grandes potências. Quando Bolsonaro diz em Moscou, eu sou solidário à Rússia, no momento em que a Rússia se prepara para invadir a Ucrânia, que os Estados Unidos ameaçam a Rússia com a OTAN, vai o palhaço brasileiro, que de palhaço não tem muita coisa, porque ele sabe manobrar perfeitamente na psicopatia dele, sabe manobrar em favor dele, mas vai o palhaço armar o circo em Moscou e dizer claramente, somos solidários à Rússia. Ele não diz por erro nem por imbecilidade, não. Ele declarou claramente a Biden e declarou a Putin que espera o apoio de Putin nas eleições brasileiras. E declarou a Biden que ele continua sendo Trump e não Biden. Biden, por sua vez, redarguiu, atacou, contra-atacou através da sua porta-voz,
criticando este apoio solidário de Bolsonaro a Putin. Quer dizer, Bolsonaro colocou o Brasil exatamente no meio da briga de duas grandes potências. Em nome da paz, da cordialidade, o Brasil é cordial. Não, ele tem lado, e o lado dele é o fascismo, o lado dele é o autoritarismo, e ele já escolheu, e não foi à toa que ele foi visitar Putin. Quem sobreviver, verá. Que Deus nos proteja e a todos nós não desampare, porque a briga vai ser feia, mas a gente vai estar na linha de frente. Com muito prazer e com muita alegria. Ninguém solta a mão de ninguém. Um abraço.